Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, versículo de número 20. Vamos usar esse verso para iniciar a nossa fala nesta noite. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, e o verso de número 20, e nós vamos meditar o tempo todo no capítulo 1 e no capítulo 6. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 e verso 20, do livro do profeta Daniel. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos ou capazes do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Amém? Glória a Jesus. Amada igreja, eu quero falar nesta noite sobre vida vitoriosa. Nós vamos meditar um pouco sobre vida vitoriosa. E para falarmos sobre vida vitoriosa, eu escolhi esse personagem porque a sua vida e sua história está cheia de bons exemplos que nos faz entender o verdadeiro sentido de uma vida vitoriosa. Quando nós falamos de vida vitoriosa, é importante entendermos um princípio. Uma vida vitoriosa não quer dizer uma vida sem problemas. Isso é fundamental. Uma vida vitoriosa não quer dizer uma vida sem problemas. Jesus já nos alertou em São João, no capítulo 16 e verso 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, vida vitoriosa, repetindo, não é ausência de problema, e sim uma vida de constantes conquistas sobre as aflições. Então, quando nós falamos de vida vitoriosa, significa que nós teremos constantes conquistas em meio às aflições da vida. O próprio exemplo de Daniel como vida vitoriosa mostra-nos claramente que Daniel não foi isento de problemas, mas também nos revela que ele foi constantemente, todo o tempo, conquistando e somando vitórias em meio às aflições em Babilônia. Quando nós lemos a Bíblia, a biografia deste santo homem de Deus, nós aprendemos que o nome Daniel significa Deus é juízo, ou juiz, ou então Deus é meu juiz. No versículo 6 desse capítulo, diz que Daniel era de Judá. No versículo 3 desse capítulo,
diz que Daniel era de linhagem real. Ele fazia parte dos nobres de Judá. No versículo 4 desse capítulo, diz que Daniel era um jovem sem defeito. Ainda no versículo 4 desse capítulo diz que Daniel era um moço formoso de aparência. Ainda no versículo 4, diz o autor que Daniel era instruído em toda sabedoria. E nós conhecemos, pelo livro que leva o seu nome, que ele também se tornou um grande profeta de Deus. E o que me chama muito a atenção sobre Daniel é porque a vida vitoriosa de Daniel, ela é percebida e é registrada a partir dos seus 17 anos de idade. Porque foi com 17 anos de idade que o rei Nabucodonosor sitiou Judá e trouxe para a Babilônia, ou levou para a Babilônia, como você preferir, jovens, como era o caso de Daniel, para estarem em Babilônia. Vamos analisar a partir desse sequestro, desse rapto, desse jovem de 17 anos de idade, que é tirado de sua pátria, que é tirado de sua família. Só para iniciar, um jovem nesta idade, vivendo um quadro desta natureza, é muito terrível. Ele poderia ser um jovem muito traumatizado. Ele poderia viver uma vida amarga. E ele poderia chegar na sua velhice se queixando de uma vida de sofrimentos. Mas ele conseguiu, em meio a tantos problemas em Babilônia, ter uma vida vitoriosa. Muitos problemas não lhe faltaram, mas ainda assim ele conseguiu ter uma vida vitoriosa. E a vida vitoriosa de Daniel começa desde a sua infância. A gente percebe que a vida vitoriosa de Daniel começa a partir da influência espiritual e moral que ele recebeu quando ainda menino na casa de seu pai. Preste atenção. Isso tem muito a ver com a base, com o que nós chamamos de alicerce. Então é muito importante que no começar da vida, os pais sejam capazes de orientar bem os seus filhos sobre a vida, sobre o que é direito, sobre o que é honesto, e também e principalmente sobre as coisas de Deus. Isso tem que começar o mais cedo possível. A criança tem que ser bem orientada desde os primeiros momentos, quando ela começa a entender as coisas, a temer a Deus, a amar a Deus, a conhecer a Deus, as maravilhas de Deus, porque isso é um alicerce. E isso fará toda a diferença na vida dessa pessoa para que ela tenha uma vida vitoriosa. Quando os pais fazem isso com seus filhos, não significa que ele vai blindar o seu filho
para que ele nunca tenha dificuldade na vida. Pelo contrário, deve prepará-lo para que ele seja consciente que as lutas da vida serão uma realidade, mas deve prepará-lo para que ele esteja pronto em Deus, para saber em Deus superar, vencer todas essas adversidades. Mas isso também serve para o novo crente, para aquele que não teve a felicidade de ser instruído no caminho do Senhor desde a sua infância, mas agora chegou à igreja, aproximou-se da cruz de Cristo, do caminho do Senhor, começou a trilhar nele. Então esse novo convertido, é importante que ele seja orientado desde o início da sua fé, que ele seja bem discipulado, que ele seja bem orientado na palavra, para ele adquirir amadurecimento espiritual. E ele tendo uma boa formação no início da sua fé, com toda certeza, ele conseguirá em todo o tempo, até a sua velhice ou a volta de Jesus, ter uma vida vitoriosa. Quando lemos a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 22 e versículo de número 6, ensina-nos assim a palavra de Deus: ensina o menino em que caminho deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Observe que todas as vezes que a Bíblia orienta-nos sobre caminho que devemos trilhar, a Bíblia nunca usa o termo caminho no plural, porque não são caminhos. A Bíblia não diz ensina o menino nos caminhos, porque só existe um caminho que conduz à vida eterna, e este caminho é Cristo. E quem passa por ele, quem trilha por ele, quem anda por ele, não se perderá, mas será vitorioso até adentrar os tabernáculos eternos de Deus, para estar com ele por todas as eras e por toda a eternidade. A vida vitoriosa de Daniel é demonstrada na Bíblia pela sua capacidade de não se deixar dominar pelas perdas desta vida. É incrível como Daniel foi maduro e capaz de administrar todas as perdas que ele teve. E bom lembrar que ainda muito jovem, como anteriormente citei, aos seus 17 anos de idade. Daniel teve uma vida vitoriosa, porque ele não se permitiu. Isso aqui vem de uma decisão nossa. É decisão nossa, é pessoal. E a decisão de Daniel, quando ele foi tirado de sua pátria, quando ele foi tirado de seu sacerdote, quando ele foi tirado de sua família, a decisão de Daniel, que é um exemplo de vida vitoriosa, foi não se deixar dominar pelos sentimentos de perdas. Ele conseguiu absorver aquele impacto tão nocivo, tão negativo, que na vida de outras pessoas poderiam gerar traumas inexplicáveis, traumas incomparáveis. Daniel, quando ele chegou contra a sua vontade em Babilônia, ele tinha tudo para ser um jovem traumatizado, um jovem que perdesse o sono,
Um jovem que não conseguisse produzir bem. Mas ele não somente conseguia produzir bem, como conseguia ser o melhor. Aleluia! O versículo que nós lemos, e daqui a pouco falaremos sobre ele novamente, diz que quando eles foram provados, Daniel foi achado 10 vezes mais capacitado do que outros jovens que foram submetidos à mesma provação que ele. Isso significa que Daniel não se deixou paralisar pelas perdas desta vida. Ele poderia ficar preso em um quarto, chorando. E preste atenção, porque Deus está falando com você nessa noite. Ele poderia ficar em um quarto chorando, lamentando de dia e de noite. Ele poderia assumir um espírito de inferioridade. Ele poderia assumir um espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim, isso só acontece comigo. Infeliz homem que sou. E levar uma vida derrotada, presa em um quarto, sem conseguir produzir na vida e sem conseguir vencer na vida. Mas eu acredito que dentro de si, e pelo alicerce que ele recebeu, Daniel colocou na sua mente um propósito. Eu quero crer que Daniel declarava para si mesmo, porque a autodeclaração é importante para quem quer ter uma vida vitoriosa. Guarde isso na sua memória. A autodeclaração positiva é importante para quem quer ter uma vida vitoriosa. E como é que funciona isso, pastor? A tal da autoafirmação positiva é você sempre fazer declarações mais ou menos assim: eu não vou cair, em nome de Jesus. Eu não vou ser derrotado, em nome de Jesus. Eu não vou ficar para trás, em nome de Jesus. Mas se eu cair, e se por um acaso em alguma instância da vida eu ser derrotado, não ficarei prostrado, me levantarei de novo, em nome de Jesus. Aleluia! Declarações positivas, pensamentos otimistas. E Daniel certamente tinha muito disso, porque o trauma que ele viveu na flor da sua mocidade, e ele conseguir dar a volta por cima como ele deu, eu só posso dizer uma coisa: isso é que é vida vitoriosa. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Quando eu vou observando a palavra de Deus, eu aprendo que vida vitoriosa é quando nós conseguimos obter vitórias significativas em meio às guerras da vida. É quando nós conseguimos obter vitórias significativas em meio aos embates da vida. Está escrito que Daniel foi forçado a se misturar com a cultura de Babilônia, começando pela comida que deveria comer, pela bebida que deveria beber. E a Bíblia nos mostra que Daniel é para nós um exemplo de vida vitoriosa, porque no capítulo 1 do livro de Daniel, no versículo de número 20, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Vida vitoriosa se respalda no compromisso que nós temos com Deus e com a sua palavra. Eu preciso ter compromisso com Deus em todo tempo, e eu preciso ter compromisso com Deus em qualquer lugar. Eu sou crente,
e fiel a Deus na igreja, sou crente, fiel a Deus na rua, sou crente, fiel a Deus com a porta fechada do quarto, em todo tempo e em qualquer lugar. Eu preciso ser fiel a Deus sem sofrer oscilação, porque isso gerará em mim um sentimento, uma certeza, não só um sentimento, de vida vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para mim. Daniel estava em uma terra de deuses. Babilônia tinha, no tempo de Daniel, mais de 2.000 deuses. Eles realizavam banquetes pagãos. Eles realizavam cultos aos seus deuses. Mas Daniel nunca se misturou com a cultura de Babilônia. Mesmo estando longe de Babilônia, o que Daniel trazia dentro do quarto para manter vivo em sua memória Jerusalém, eram suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele está dizendo: não quero me esquecer que eu sou de Jerusalém. Minhas janelas ficarão abertas para Jerusalém, porque eu sou de Jerusalém. Eu estou em Babilônia, mas não sou de Babilônia. Eu moro em Babilônia, mas não sou de Babilônia, eu sou de Jerusalém. E esse deve ser o grito da igreja. E assim como as janelas de Daniel estavam abertas em direção a Jerusalém, para ele se recordar e nunca se esquecer que ele era de Jerusalém e não de Babilônia, assim também os olhos da igreja devem estar voltados para os céus. Aleluia! Para a igreja nunca esquecer que nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Aleluia! Que nós moramos na terra, mas nós não somos da terra. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar esse lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, e a igreja tem esperança que um dia nós iremos morar nos tabernáculos eternos de Deus. Só quem tem essa esperança, glorifique o nome de Jesus nessa noite. Aleluia! Vida vitoriosa é não se deixar misturar com as coisas deste mundo. Viva socialmente. Compra, venda, casa, dá-se em casamento, vai, vem, mas não se misture com o sistema deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o crente neste mundo tem que se comportar como uma garça. A garça é branca, ela tem a habilidade de andar na lama, mas ela não se suja, ela permanece branca. Espiritualmente, este mundo é uma lama, mas a igreja, figuradamente, é a garça. Ela anda na lama, mas não se suja com a lama, porque ela é de Jerusalém, e ela vai morar em Jerusalém um dia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, quando nós conseguimos nos conduzir, está entendendo a palavra? Quando nós conseguimos nos conduzir como bons servos de Deus, sem nos contaminar com as coisas desse sistema mundano e maligno, isso se caracteriza vida vitoriosa. Deus está olhando do céu e dizendo: Daniel, meu servo, está em Babilônia, mas não se adapta à Babilônia. Está em Babilônia, mas não adere à cultura de Babilônia, porque no coração de Daniel está Jerusalém, porque Daniel é de Jerusalém, e isso é vida vitoriosa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ser vitorioso
ter vida vitoriosa, é conseguir vencer diariamente os embates, as pelejas, as guerras que levantam e programam contra nós. Quando nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo de número 15, está escrito que Daniel foi submetido a um jejum. Por um período só tomou água, só comeu legumes, porque ele não queria comer do manjar do rei, nem beber da bebida que o rei bebia. Acredita-se que esta comida e esta bebida era sacrificada aos deuses de Babilônia. E Daniel, como servo do Deus Altíssimo, ele pensa: não colocarei na minha boca nem comida e nem bebida que seja sacrificada a ídolos, porque toda e qualquer comida e bebida que é sacrificada a ídolos, a Bíblia diz que elas se tornam manjares de demônios. Está escrito, e quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Então, o nosso irmão Daniel, ele, como teve uma boa formação, e ele é um testemunho de vida vitoriosa, ele disse: não comerei desta comida e não beberei desta bebida. Mas insistiram que ele comesse, insistiram que ele bebesse. E a Bíblia diz que ele então fez um compromisso. Ele disse: eu quero que me dê um tempo. Durante esse tempo eu só comerei legumes. Durante esse tempo eu só beberei água. Isso aqui é um tipo de jejum típico. A palavra, apesar da redundância, é um jejum típico. Só comer legumes e só beber água. E ele disse: farei isso por 10 dias. E no final, se nós não apresentarmos um bom aspecto, então nós nos submeteremos à vontade do rei. Mas Daniel sabia que isso não se concretizaria, que o aspecto dele seria diferente, porque ele estava fazendo prova para honrar a Deus. E quando nós fazemos prova para honrar a Deus, a vitória é certa, Deus não falhará. No final, a vitória é certa, aleluia! E a Bíblia diz que ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Quem pode dar glória por isso? Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção e manjar do rei. Versículo de número 17. Ora, a esses 4 jovens, os amigos de Daniel e Daniel, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Versículo 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel. Isso é vida vitoriosa. Não foram achados outros tais como Daniel. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais capazes do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Isto é vida vitoriosa, aleluia. Então, vida vitoriosa consiste no compromisso testemunhado aos olhos de todos que eu tenho com Deus. Um compromisso conhecido, sabido por todos. E aí eu quero deixar uma recomendação aos jovens nesta noite, mas serve também para os mais velhos nesta noite. Você nunca perderá por ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar.
Jovens, vocês ainda visitarão muitos lugares que a fé de vocês serão colocadas em xeque. Muitos de vocês talvez terão que entrar na faculdade e ali a fé de vocês, muitas vezes até pelos os líderes, os mestres, serão colocadas em xeque. E vocês não se esqueçam da orientação que recebeu no berço cristão. Não se esqueça da palavra de Deus que foi ministrada pelo ministro na casa de Deus com lágrimas e suor. Não se esqueça do bom conselho recebido pelos seus pais e pelas suas autoridades eclesiásticas. Sua fé será provada, será colocada em xeque, mas eu te garanto em nome do Senhor dos Exércitos, se você honrar a Deus, se você honrar a palavra de Deus, você não ficará no prejuízo. No começo poderá ser zombado, no começo poderá ser desacreditado, no começo poderá ser chamado de quadrado, mas no final todos olharão para você e dirão: é mais capaz do que nós, tem mais sabedoria do que nós, e isso significa vida vitoriosa. E quem pode dar glória a Deus por isso, glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Alemachene canta lá magás. Mas servem também para as senhoras e para os senhores, que muitas vezes nossa fé, a nossa comunhão com Deus é colocada em xeque. Quantas vezes o apelo do pecado bate-nos à porta? Quantas vezes o pecado e o diabo têm cirandado contra nós, na rua, na internet, nos apresentando ofertas que nós não imaginávamos que isso aconteceria um dia conosco. E a escolha é sua. Se você escolher pelo caminho do mal, certamente voltarás envergonhado, e todos zombarão, e o diabo zombará de ti. Mas se honrar a Deus, se rejeitar a bandeja, você vai rejeitar porque você é crente, você vai rejeitar porque você tem uma aliança. Não é somente aliança com a esposa, com o esposo, é porque antes de ter uma aliança com a esposa e com o esposo, você tem uma aliança com Deus, e você vai dizer: eu vou honrar a Deus. E alguém vai dizer: é coisa íntima. E alguém vai dizer: é coisa nossa. E alguém vai dizer: ninguém vai ficar sabendo, é só a gente, eu guardo o segredo. E você vai dizer: mas o Deus que eu sirvo não tem segredo que ele não conheça. Os seus olhos entram e contemplam todas as coisas, e eu fiz uma aliança, serei fiel ao meu Senhor, mesmo que momentaneamente eu fique no prejuízo, mas no futuro eu receberei o diploma de vitorioso, de vitorioso, de vitorioso, de vitorioso. Só quem crê nisso dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Faça! Você vai dizer: não faço. Quando a mulher de Potifar, me permita citá-lo nesse sermão só por um instante. Quando a mulher de Potifar quis seduzir José, e quando ele rejeitou a mulher de Potifar, ela disse: não só a gente ficará sabendo, besta, não, ninguém fica sabendo não, é uma coisinha aqui entre nós. Ele disse: não, porque a senhora é esposa do meu senhor, e além de tudo, eu não poderia cometer este grande mal e pecar contra o Senhor, meu Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Não se queixe, não se queixe
de derrotas se você é dado ao pecado. Não se queixa de derrotas se você é fraco e não se esforça para ser forte em Cristo. Em Cristo. Porque de nós mesmos somos fracos, mas em Cristo podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Não se queixe se você vacila no caminho. Não se queixe se você erra permanentemente e volta a praticar os mesmos erros permanentemente. Não se queixe se sua vida for uma vida de derrota. Não se queixe. Agora eu te garanto, se você optar em honrar a aliança com Deus, sua vida será vida de vitória. Sua vida será vida de vitória. Haverá confronto, haverá embates, haverá ofertas, haverá guerra entre a carne e o espírito. Mas se você optar em honrar a Deus, você terá uma vida vitoriosa e o nome do Senhor será glorificado através do teu testemunho. Assim diz a palavra de Deus nesta noite. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando nós conseguimos crescer. Preste atenção. Vida vitoriosa é quando nós conseguimos crescer em um reino onde nós somos estrangeiros. É quando nós conseguimos destacar e sermos promovidos para coisas excelentes quando nós estamos em um reino estrangeiro. Daniel não era de Babilônia, mas Daniel prosperou em Babilônia. Daniel não era de Babilônia, mas Daniel cresceu em Babilônia. Daniel não era de Babilônia, não se adaptou à cultura de Babilônia, mas Daniel se tornou príncipe em Babilônia. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia diz que pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o seu reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia, isso é vida vitoriosa, Daniel se distinguiu desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Isto é vida vitoriosa. Você está dizendo: eu não como da comida do rei, eu não frequento as festas do rei, eu não me assento na roda dos escarnecedores que o rei e os demais príncipes se assentam. Ou seja, você está andando na contramão do rei de Babilônia, e mesmo assim o rei vê em você tanta excelência que constitui você sobre cargos excelentes. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: eu não gosto dele, e o rei colocando ele em cargo excelente. Alguém vai dizer: eu não vou com a cara dele, e o rei dizendo: mas ele tem um espírito bom, eu vou colocá-lo sobre um cargo excelente. Isso é vida vitoriosa. Daniel nunca deixou de ser fiel a Deus. Daniel nunca se curvou aos deuses de Babilônia, e mesmo assim a Bíblia diz que Daniel cresceu em Babilônia. Isso é incrível. Isso é incrível. Ele está na contramão da cultura babilônica, e mesmo assim ele consegue se destacar. A palavra correta é destaque. Ele se destacou. Olha, eu vou falar, mas esse hebreu que está aí, esse trazido de Judá que está aí, olha, ele é contra a cultura da gente, contra as festas da gente, não senta na mesa da gente, mas ele é sensacional. quando surgir
cargos excelentes, ele não pode ficar de fora. Mas ele não é dos nossos, ele não festeja como a não, mas ele não pode ficar de fora. Ele se tornou tão importante que ele não pode ficar de fora. Isso é vida vitoriosa. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Significa o que é isso, pastor? Significa que você não precisa se vender. Significa que você não precisa abrir mão dos seus valores familiares, dos seus valores cristãos. Você não precisa abrir mão dos seus valores de fé para ser promovido e para crescer na vida. No começo, você pode até não ser o primeiro da fila, mas eu tenho certeza que quando a reunião terminar, você estará entre os príncipes cantando: o Senhor me exaltou na terra estrangeira. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. O Senhor me exaltou em terras estrangeiras. Recebe essa palavra porque Deus está falando com alguém aqui nesta noite. O Senhor me exaltou em terras estrangeiras. Você diz: Deus fez por mim o que eu nunca imaginei que seria possível acontecer comigo. Pensei que minha vida ia ser uma vida discreta, que eu seria só mais um no meio da multidão. Mas Deus me chamou para a frente da fila e me colocou entre os destaques do povo. Então glorifique a Deus por isso, glorifique, porque isso é vida vitoriosa. Não, eu não vou me vender. Não, eu não vou me render ao sistema. Mas você vai perder. Não, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança. O termo espírito aqui é de caráter. É de caráter. Caráter bom, caráter excelente. Ou seja, não era de mentira. Ou seja, não era ladrão. Ou seja, não era mentiroso. Ou seja, ele era um homem honesto. Honesto em tudo. E na proporção que o tempo foi passando, o rei Dario percebeu: este homem, apesar de ser estrangeiro, ele tem um caráter excepcional. Caráter excepcional, vida vitoriosa. Eu preciso de príncipes, eu preciso de presidentes, e Daniel precisa estar entre eles, porque o seu caráter é excelente. Isto é vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Vida vitoriosa é quando os nossos inimigos, pega essa palavra, não podem nos acusar de nada, porque nós somos fiéis. A Bíblia diz que quando Daniel se destacou em Babilônia, e quando Daniel cresceu em Babilônia, todo mundo que tem perspectiva de crescimento esteja preparado para as oposições. Crescimento gera oposição. Isso em todas as esferas. Na família, na igreja, no trabalho, lá na empresa. Crescimento gera oposição. Não fique pensando que você vai crescer e que todo mundo vai te aplaudir. Que todo mundo vai salmodiar e glorificar a Deus pelo teu crescimento. Muitos vão bater nos seus ombros com os dentes cerrados. Dentes cerrados. Insatisfeito com o teu crescimento. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem abaixa é Deus. E quem prospera é Deus. E quando Deus abaixa, está abaixado. E se Deus não permitir, ninguém pode levantar. Mas quando Deus levanta, está de pé, está erguido, e quer o inferno ou não quer, ninguém pode derrubar quem Deus levanta e quem está dentro da vontade de Deus. Se você crê nessa palavra, glorifique o nome de Jesus nessa noite. Crescimento gera oposição. Nem todos conseguem assimilar, absorver
o crescimento alheio. E isso aconteceu com Daniel. E é mais uma expressão, mais uma definição de vida vitoriosa. Vida vitoriosa é quando os nossos inimigos não podem nos acusar de nada, porque somos fiéis. Está no capítulo 6 e versículo de número 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel ao respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem uma culpa. Eu já disse aqui, levantaram a ficha do homem. Do capítulo 1 para o capítulo 6, Daniel chegou à beira dos seus 82 anos de idade. Ele já é um homem maduro no capítulo 6. Então ele tem uma vida inteira, desde os 17 anos de idade que ele está em Babilônia. E agora os seus inimigos foram nos cartórios, vamos dizer assim, de Babilônia, nas delegacias de Babilônia, e levantaram a ficha de Daniel, e não acharam nele nenhuma culpa, porque ele era fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando alguém se demonstrar insatisfeito pelo seu crescimento, que é vida vitoriosa, faça como diz o hino que a gente cantava até um tempo desse: eu não estou nem aí, eu quero é Deus. E olhe para frente, porque quem dá o crescimento é Deus. Só quem está entendendo essa verdade nesta noite, glorifique o nome de Jesus. Ele era fiel. Vida vitoriosa, vida vitoriosa, vida vitoriosa é quando nós conduzimos a nossa vida regada por constantes orações. Não venha me dizer que você tem uma vida vitoriosa se você não leva uma vida de oração. Daniel demonstra ter uma vida vitoriosa porque ele foi capaz de superar as investidas do inimigo. Vocês sabem, eu preciso encurtar, mas vocês sabem que ele foi vítima de um complô, vítima de uma conspiração. Criaram uma situação para matar Daniel. Criaram uma situação para destruir a vida de Daniel de uma vez por toda. Mas não conseguiram, porque Daniel levava uma vida de oração. Na conspiração, os inimigos diziam, rei, durante 30 dias, ninguém pode orar. Durante 30 dias, ninguém pode adorar. Durante 30 dias, ninguém pode se curvar diante de nenhum Deus. Toda pessoa que quiser curvar diante de alguém só poderá fazer isso se for diante do rei. O rei assinou, diz, está certo, assino, carimbo. Mas nós queremos que seja no modelo dos medos e dos persas, para a tua palavra não voltar atrás. Está assinado, está carimbado, no modelo dos medos e dos persas. E Daniel então foi submetido a uma trama, uma conspiração, porque eles sabiam que Daniel não deixaria de orar a Deus. Mas a Bíblia diz assim: e Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no seu quarto, que tinha janelas abertas para Jerusalém, para orar, como
como de outras vezes ele acostumava a fazer. Está escrito nesse mesmo capítulo que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o segredo da vitória de Daniel é porque também Daniel levava uma vida de oração. Quem não ora nunca contará a vitória. Quem não ora nunca voltará cantando o hino da vitória. Mas quem ora poderá ser submetido às mais árduas provações da vida, mas no final ele voltará cantando o hino da vitória, porque a oração nos leva à vitória. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é uma vida dependente somente de Deus. Vida vitoriosa é quando nós não depositamos a nossa confiança no homem como base de vitória. Quem está entendendo? Como base de vitória. A Bíblia diz que quando o rei descobriu a conspiração, o rei tentou, preste atenção nessa palavra por favor, tentou impedir que Daniel fosse para a cova dos leões. Estou falando da maior autoridade de Babilônia. A maior autoridade de Babilônia estava do lado de Daniel. E a maior autoridade de Babilônia queria ajudar Daniel. Mas nem a maior autoridade de Babilônia foi capaz de ajudá-lo. Existem momentos na nossa vida que nem as maiores autoridades, em quaisquer ciência que seja, que nós estejamos necessitados, serão capazes de nos ajudar. Como diz o hino, tem coisa que só Deus faz. O rei quis, o rei tentou, mas o rei não conseguiu, porque a escritura estava assinado segundo o costume dos medos e dos persas, e ele não conseguiu ajudar Daniel. O que é que eu estou dizendo com essa palavra? Se você quer ter uma vida vitoriosa, confie inteiramente no Senhor. Não deposite a sua confiança somente no rei, porque tem horas que até o rei é limitado em fazer, mas o nosso Deus não é limitado em nada. Ele mesmo disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Quem pode glorificá-lo por isso? Todo poder é me dado nos céus e na terra. E não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele tem todo domínio sobre todas as coisas. Então, vida vitoriosa é confiar inteiramente no Senhor. Vida vitoriosa não será constituída, não será entendida por sermos detidos por qualquer selo ou por qualquer sentença. A Bíblia diz que lançaram Daniel na cova, taparam a entrada com uma pedra e carimbaram a pedra. Ali estava marcada, registrada, autenticada, carimbada a morte de Daniel. O selo da derrota de Daniel foi colocado na porta da cova. Mas vida vitoriosa é quando nenhum selo de morte tem poderes sobre nós. Ah, meus irmãos, vida vitoriosa é quando nenhuma sentença de morte tem domínio sobre nós. E Deus está quebrando sentença de morte nessa noite. E Deus está neutralizando selos de derrotas nesta noite. Ele está rasgando o selo e dizendo: eu sou Deus que te dou vitória para a glória do meu nome. Quem crê nisso e recebe, glorifique o nome de Jesus com alegria nesta noite. Aleluia. Em último lugar, fique de pé, por favor. Em último lugar, vida vitoriosa. Se conhece uma vida vitoriosa quando o nome do Senhor é glorificado através de nossas vidas. Eu pensei que você ia dar um aleluia com mais vontade. Vida vitoriosa é quando o nome do Senhor é glorificado por causa de nossas vidas. Olha o que está escrito aí na Bíblia, a palavra de Deus.
capítulo 6, versículo 25 a 27. Eu vou ler. Faça de conta que, nesse momento, eu sou o emissário do rei, o porta-voz, o arauto do rei. Eu termino aqui. E depois que Deus tirou Daniel da cova dos leões, o rei escreveu um documento novo. Eu disse que ele escreveu um documento novo, porque Deus fará nova todas as coisas. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, escreveu dizendo: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Isso é vida vitoriosa. Porque ele, o Deus de Daniel, é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. O Deus de Daniel livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus por esse decreto. Mais alto, mais forte, para o Deus que muda o quadro e que dá vitória no tempo da adversidade. E eu encerro nesta noite, dizendo para você, não é para todas as pessoas, porque essa palavra vai de encontro a umas pessoas em particular nesta noite. Um novo tempo Deus tem reservado para você. Havia no mundo espiritual, havia no mundo espiritual um roteiro escrito contra ti. E esse roteiro era de perdas, sofrimentos, frustrações e morte. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: eu, Senhor vosso Deus, que tirei Daniel da cova dos leões, rasguei o roteiro de morte e escrevi para ti e por ti uma nova história. E nessa história há decreto de cura. E nessa história há decreto de libertação de famílias inteiras e de candalavas cheias. E nesse decreto há partes que falam sobre sua felicidade. E nesse decreto está rasgada a morte de vergonha e declarada a vida de vitória, vida de vitória, vida de vitória, vida de vitória. E quem crê nessa palavra, glorifique o nome de Jesus nessa noite. Alamaxere anda lá mais. Eu vejo Deus rasgando decretos de derrota e escrevendo decreto de vitória nesta noite. E algumas cartas, ele me canta lá, marchere anda lá bagaz. Algumas cartas escritas de vitórias serão conhecidas entre nós, porque você vai vir aqui dar o testemunho e glorificar a Deus. E assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu começo a minha obra na vida de alguns de vocês ainda esta semana, e vocês se lembrarão desta palavra e se lembrarão desta noite, e o meu nome será glorificado. Quem crê recebe. Levante a sua mão e comece a celebrar o nome de Jesus nesta noite.